Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo do 36 ao 50. E nós vamos ver duas atitudes. E essas duas atitudes fizeram uma grande diferença. E o reino de Deus, ele pôde ser glorificado com uma dessas atitudes. Então, você que está aí, que já abriu sua Bíblia, que deu tempo para abrir, então vamos ler. Ela é um pouco grande, né? Mas a obra do Senhor, ela é linda e poderosa e vai te abençoar com certeza, porque você vai começar a observar como você tem tomado as suas atitudes e como você tem facilidade para julgar o próximo. Facilidade. Então vamos lá, mas precisamos sempre buscar o reino de Deus para não julgarmos o nosso próximo. E aqui vai falar: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que a havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está colocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Que palavra poderosa! São 2 atitudes, 2 pessoas no mesmo lugar. Fariseu, ele recebeu Jesus em sua casa. E na verdade, todos os dias nós temos Jesus na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. Então, nós temos que tratar Jesus como o maior convidado. Ele é o maior convidado. Então, nós temos que tratar o Senhor com zelo, com amor, com carinho. Você fazer tudo por Ele, para Ele, com todo amor, com todo o seu ser. E como é isso? É você dando bom testemunho, é você glorificando o nome do Senhor através das suas atitudes para o bem, é você sempre orar em prol do seu próximo e de todos aqueles que
estão precisando. Então é você fazer a vontade de Deus que você vai estar agradando a esse mestre que tanto te ama. Então o fariseu, ele recebeu Jesus na sua casa, mas a festa estava rolando e o fariseu ele estava tão preocupado com outras situações que ele esqueceu de tantas ordenanças que eram para ter feito ali naquele momento, que isso era uma tradição para ser feito e ele não fez. E ele estava mais preocupado com aquela mulher que fez tudo aquilo que ele não fez. Então ele estava julgando aquela mulher porque ela era uma mulher pecadora, como se dizendo, olha, ela não era para estar fazendo isso, mas elas, nossa, como, pô, se Jesus fosse profeta, ele saberia e nem deixaria ela fazer isso. Mas ele mesmo estava incomodado porque nem ele fez. Então ele não tinha nem essa noção de que ele não estava fazendo. Deus mostrou para ele como nós devemos nos comportar, nos posicionar diante da presença de Deus. Mas sabe por quê? Porque Deus, ele não gosta que ninguém julgue. Além de julgar, ele também ele é onisciente e onipresente e onipotente. Então vamos lá em Lucas 6:37 e aqui, ó, é só ir para trás. Vamos para trás. 6. Peraí, deixa eu abrir a Bíblia aqui. 6, que já tá aberta, né? 6:37. Vamos lá pro 37, que vai falar que ele julgou aquela mulher. É uma das atitudes reprovadas diante do Senhor, é você julgar o seu próximo. Então, o 6:37 vai falar assim: hábito de julgar os outros, que é o título, né? E aqui vai falar do 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aleluia, glória a Deus. Então, uma das atitudes que devemos ter em nosso coração é não julgar o nosso próximo. Então, isso é uma atitude louvável ao Senhor. E a atitude reprovada é aquela que o fariseu teve de julgar, porque aqui vai falar assim, ó. Ele disse assim, ó: ao ver, que é o 39, tá? Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo. Ele não disse para o pessoal, porque a verdade é que a festa tinha mais pessoas, então aquela mulher, ela passou, ela viu a oportunidade. E quando ela entrou, ela chamou a atenção. E principalmente chamou a atenção do principal, que dono da festa. Então ele olhou e falou assim consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Então ele já falou porque é uma pecadora. Ele não teve nenhum momento em que ele pensou: poxa, mas ela está fazendo isso é por amor a Jesus, então ele não tinha esse alcance, né? Então, o julgar traz muitas consequências, porque você acaba julgando, né? Desculpa, pessoal, pelo barulho, mas vamos continuar. Então, não julgues para não serem julgados, que é Lucas, anota aí, Lucas 6:37. Tudo que eu falar aqui é para você tomar posse, porque a palavra de Deus, ela te ensina até você não julgar. Não julgar o teu próximo. E aqui vai falar sobre o Deus é onisciente e onipotente. Vamos lá em Salmos 139. Vamos lá para o 139. Eu tô aqui com a minha Bíblia. Aqui vai falar aqui, ó: Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então o Senhor nos sonda. Ele nos sonda e nos conhece. Ele me conhece, ele te conhece.
E quando o fariseu julgou, Jesus já tinha em pensamento, ou ele já estava ciente do que o fariseu tinha falado. Portanto, que aqui vai falar assim, ó. Aí Simão, 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, porque ele nem imaginava que Jesus ia falar uma coisa tão importante para ele aprender. Jesus, ele nunca deixou a pessoa assim largada. O Senhor sempre trazia a existência para todos aquilo que era importante. O Senhor nunca deixou e nunca vai deixar você desamparado. Até quando você erra, o Senhor te conserta para que você aprenda. O Senhor é o nosso Pai que nos corrige. E ele corrigiu aqui fariseu. Não foi para deixar ele triste, né? Chateado na presença das pessoas, né? Deus não queria desonrá-lo, mas queria ensiná-lo para ele poder ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor, né? Aí vai falar aqui, ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 denários, então ele foi mostrando, através de parábola, né? Ele foi mostrando, aqui não fala que é parábola, mas ele foi mostrando e no final ele dá a resposta, o fariseu. Então o Senhor, ele fala assim, Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, aí ele foi relatando o que aquela mulher fez que o fariseu não fez. A atitude daquela mulher, eu vou ler aqui, ó. Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que muitos pecados dela foram perdoados. Então ele estava dizendo, olha, o Simão, ela fez tudo isso por mim e os pecados dela estão perdoados. Porque ele falou, ela é uma pecadora, então não tem porquê de estar aí em cima de Jesus. Mas o Senhor, ele é rico em perdoar, é rico em te abençoar. É ele que pode fazer todas as coisas. Você está entendendo? O ser humano, ele não pode te salvar, ele não pode perdoar os seus pecados, mas Jesus pode. Jesus pode perdoar seus pecados, ele pode te salvar, ele é o dono de tudo. Então, compreenda o que Deus está te dizendo hoje. Porque a palavra de Deus, ela é rica. Ela é rica para te abençoar. Então, a atitude dessa mulher é louvável. É louvável porque o Senhor é tremendo, o Senhor é grande em poder e glória. Então, essa mulher, ela chorou aos pés de Jesus. Ela se derramou. É como você se derrama para o Pai quando você está com uma luta ou quando você precisa de uma necessidade, ou até quando você quer louvar ao Senhor, o adorar e você se chora, né? Você se derrama aos pés de Jesus. Essa atitude é louvável. Agora, atitudes reprovadas são atitudes que Simão teve. Mas nunca é tarde para você se arrepender e você se consertar. Então a palavra de Deus, ela é rica. E aqui vai falar, vamos lá falar sobre transgressões, Provérbios 28, 13. Vamos lá em Provérbios 28, vamos lá, 28, 13. Vamos lá, peraí. 13, vamos lá, 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona
alcançará misericórdia. Feliz é aquele que teme o Senhor. Então se você deixar, que ele fala aqui, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então ela não encobriu, ela quis sair dessa vida de pecadora. Mas ela confessou seus pecados e perdoada ela está porque Jesus a perdoou. Que aí ele vai falar assim: por isso, afirmo a você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? É Jesus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Jesus perdoa o seu pecado. Jesus perdoa os meus pecados. Eu já ouvi muito aquelas pessoas que falam: eu acho que é melhor não falar dos meus pecados porque eu não sou digno, não tenho como ninguém perdoar. Mas Jesus pode perdoar seus pecados. É só você falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não quero mais fazer isso. Isso não é de Deus. E o Senhor vai perdoar os seus pecados. Porque o Senhor é bom. Enquanto você tem fôlego de vida, você tem vida, há esperança, então tem vida, então você tem essa chance. Porque Deus, ele te dá todos os dias oportunidade para você pedir perdão a ele, sair dessa vida de erro, de engano, vida que não vai glorificar o nome do Senhor. Então fica com essa palavra. Qual atitude você tem tomado hoje na sua vida? O que você quer para a sua vida? Você quer ser aquela pessoa que julga, fica julgando o próximo, não fazendo aquilo que é para ser feito bem? Ou você quer ser essa mulher que ela reconheceu seus pecados e perdoado foi porque o Senhor viu o coração dela? Porque ela amava Jesus, ela queria Jesus, ela desejava Jesus. Então não deixa de tomar uma atitude do bem, de aceitar Jesus, de honrar o nome do Senhor, de largar práticas que não glorificam o nome do Senhor. Pois Deus é grande e fiel e Ele é galardoador para te abençoar cada vez mais, tá bom? Fica na paz do Senhor. Essa palavra é poderosa porque é uma atitude. Quem tem que tomar uma atitude é você. Você tem que se disponibilizar, como ela fez. Porque Simão, ele não tomou uma atitude, mas ela sim. E ela teve esse diferencial na festa. Ela foi o grande destaque naquela festa, porque Jesus fez ela ser honrada naquele lugar. Porque muitos viram que ela era pecadora. Mas quando eles olharam e falaram: nossa, ela foi perdoada, então ela é uma nova criatura, eles ficaram: puxa, então quem é este que perdoa os pecados? Então todo mundo ficou mais com vontade de saber de quem era Jesus. Mas nós que temos a palavra de Deus, a gente conhece, precisamos conhecer cada vez mais Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e vamos tomar uma atitude de servo, de amigo e não de incredulidade, não de imparcialidade, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, grande beijo e até breve, tchau!